Efésios 6. A palavra do Senhor nos diz assim, verso 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam, verso 11, a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com a verdade, o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa semana nós fomos invadidos, pelas notícias de mais um cenário de guerra no mundo. Nós vimos Israel e Irã se atacando. Nos últimos dias, a guerra ganhou força, os ataques foram mais violentos, a gente tem acompanhado pela televisão, eu tenho acompanhado, nós temos um grupo de prefeitos que estão lá em Israel, tinham sido convidados pelo governo de Israel para estarem lá, inclusive o prefeito aqui de Friburgo está lá, Não sei se você sabe, o prefeito de Friburgo é um pastor, O Johnny. Eu o conheci, estava pregando em Friburgo numa igreja, ele estava lá, uns anos atrás, e já é o segundo mandato dele. E ele tem postado uma série de stories, de momentos que eles estão vivendo lá. Então, ele está lá, de repente eles avisam, eles têm que descer para alguns abrigos, que eles possuem, Israel possui, para que eles fiquem em segurança naqueles lugares durante os ataques. E é uma coisa meio tensa, Ele vem ali mostrando, às vezes filmando, olha, a gente está tendo que descer novamente para os abrigos e tal, porque começaram os ataques, a gente está sendo atacado nesse momento, então a gente está indo e tal, aquela coisa toda. E a gente vai vendo cenários de guerra, cenários de tensão, lugares que começam a ser destruídos, prédios atacados que começam a cair, que começam a ser destruídos, pessoas que começam a morrer, Israel tem um sistema de defesa bem eficiente contra mísseis, mas não é imbatível, Já começou, alguns mísseis conseguiram furar esse bloqueio, essa defesa, chegaram a alguns pontos de civis e mataram, alguns civis já morreram. Do outro lado a mesma coisa, no Irã, atenção, porque o Irã já começa a fazer as suas armas atômicas, aquela coisa, nucleares e tal. Então há uma tensão no ar, A gente acompanha, mas o fato é que nós estamos em constante guerra. Eu e você estamos em constante guerra. Às vezes, eu tenho alguma restrição de falar sobre guerra espiritual na igreja. Por quê, pastor? Porque ela não existe? Não. Ela existe e é muito real. Mas porque é muita loucura de pessoas falando sobre guerra espiritual na igreja. Parece pessoas que não têm... Estou buscando informações para não ser... Mas gente assim muito fantasiosa.
Gente assim muito criativa, sabe? Muito criativa para falar de guerra espiritual, gente muito criativa. Fala coisas assim que não é que nem filme é tão criativo. Pessoas que às vezes, para anularem a sua responsabilidade pessoal, atribuem ao diabo e à guerra espiritual as coisas. Pessoas que veem ação de demônio em tudo. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Preocupe-se mais com a ação do diabo trazendo à sua mente formas de pensar e de ver a vida, do que com uma peça que possa ter sido consagrada em algum lugar. Preocupe-se mais com estratégias do diabo na mente, na sua mente, te fazendo enxergar e tomar decisões com a mente dele, com o jeito que ele pensa, com a forma como ele age, do que com um filme ou um desenho que você tem assistido. Porque eu vejo pessoas tão apavoradas porque tem um filme novo, tem um desenho novo que está fazendo. E aí é como a Bíblia diz muitas vezes: coa mosquito e engole camelo. Está com medo do filme, está com medo do desenho, mas não tem medo de reagir às coisas de uma forma mundana, carnal. Tem medo de um filme, tem medo de um desenho, mas não tem medo de padrões mundanos que invadiram a sua vida. Age como um mundano, pensa como um mundano, reage como um mundano, mas desliga a televisão e repreendendo o Satanás no filme que assistiu, que dura 1 hora. Mas essa ação maligna na mente dura 24. O filme acabou, você desligou a televisão e foi embora. Mas o princípio e o valor mundano, satânico, maligno, que entrou dentro da mente porque não conhece a palavra, porque não passa tempo com o Senhor, ele continua. Então tem gente que se arvora em dizer: eu não assisto, mas age como um mundano. Adiantou o quê? Se porta como alguém que não conhece a Cristo. Adiantou o quê? Então, há tanta bobagem que se fala quando se trata a questão da batalha espiritual, que às vezes a gente fica desanimado de falar sobre isso, porque as pessoas ficam tão iludidas com tanta coisa, vem tanto demônio, vem tanta coisa. Só que por outro lado, existe uma batalha em curso. Existem realmente ações malignas criando modelos, criando moldes. Por isso que Romanos fala para a gente não se conformar, não entrar num molde. Há um molde que Satanás vem desenhando já há muito tempo. E muitas vezes a gente não para pensar com a cabeça do Evangelho de Cristo, com a mente de Cristo, e vai entrando no molde que o diabo está desenhando, e vai sendo como ele. E isso é batalha espiritual no nível mais alto. Por quê? Porque depois que a mente do inferno entra dentro da nossa estrutura, do nosso pensamento, acabou, irmão. Você age igual a ele, você pensa igual a ele, você faz igual a ele, mesmo estando dentro da igreja, você age igual a ele. Você se torna um infiltrado. Um tempo atrás, antigamente nem tanto, mas um tempo atrás, uma dessas que sempre falavam muito em batalha espiritual falou assim: olha, os satanistas se infiltraram nas igrejas. Ok, não estou dizendo que seja mentira, mas às vezes não precisa ser o satanista, pode ser o abençoado que pensa com a cabeça do diabo, está no meio da igreja.
Aí as coisas começam a acontecer, ele vai dar a opinião dele é segundo quem? O mundo, o padrão do mundo, a forma do mundo ver e agir. Aí ele está infiltrado, porque a gente senta como igreja para decidir alguma coisa, a opinião dele, a forma de ver dele é mundana, o jeito dele de fazer é do mundo, ele se conformou, ele entrou no molde, no padrão, na forma. E aí ele fala e muitas vezes a gente acata a decisão mundana para resolver coisas do reino de Deus. Isso é batalha espiritual no nível mais alto. Não precisa botar a mão para trás, não precisa ficar com o olho branco, não precisa babar, não precisa. A igreja agindo conforme o mundo quer que ela haja, já é uma batalha espiritual no nível mais elevado. Você resolvendo problemas na sua casa conforme o mundo quer que você resolva, já é batalha espiritual. Você andando como um mundano, carnal, já é batalha espiritual, porque ele não precisa de mais nada, o diabo não quer mais nada. Ele não quer você babando, ele quer você andando como ele. E a gente então se preocupa demais com coisas externas, que a mão para trás, o olho branco, babando, a voz que engrossa, tudo bem. São coisas no mundo espiritual. O mundo espiritual é complexo. Mas tem coisas acontecendo de forma natural, que ninguém se assusta. Que ninguém se assusta. Minha casa começa a deixar de ser um lugar da glória de Deus, ninguém se assusta. A gente senta no domingo para almoçar, não tem salmos e hinos, ninguém se assusta. As nossas conversas não tem mais nada de espiritual e ninguém se assusta. Precisa de mão para trás, gente babando? Se quando a gente se reúne no domingo para almoçar, já não tem mais assunto nenhum que edifique, já não tem mais nada que traga a bênção de Deus, já não tem mais nada, a gente fala dos outros, fala de tudo, só não fala das coisas do céu. Você acha que o diabo está fazendo o quê? Não entrou em ninguém, não fez ninguém cair no chão, não fez ninguém babar, mas já dominou a casa. Batalha espiritual. Nós estamos em guerra. E essa guerra é violenta. Ela destrói, ela acaba com as famílias, com os lares, com os casamentos, ela acaba com tudo, ela destrói tudo. Ela destrói tudo a ponto de destruir a gente de uma forma tão sorrateira que os nossos lares vão perdendo essa essência de Cristo e a gente não vê. E aí Paulo aqui, trazendo um cenário bem bélico, bem de guerra mesmo, falando de armadura, falando de vestimentas próprias de uma guerra, falando de um cenário de batalha, falando num cenário de guerra, ele vai concluindo a sua epístola aos Efésios com a primeira recomendação nessa porção que a gente leu: permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Ele vai repetir isso em alguns versículos desses que nós lemos. Ele começa no 10 dizendo: finalmente fortaleçam-se no Senhor. Aí ele desce um pouquinho e diz: permaneçam firmes. Desce mais um pouquinho e diz de novo: permaneçam firmes. Pelo menos 3 vezes ele vai usar essa expressão nesse pedacinho que a gente está lendo. Por quê? Porque não é fácil, irmãos. Permanecer firme, focado no Senhor, não é fácil. Tudo vai acontecer para que você perca o foco, perca a alegria, perca a vontade de servir, perca a vontade de estar na presença, perca a vontade de amar a Jesus, perca a vontade de andar com o Senhor. Por isso que a gente vê tanta gente quase parando, que vem na igreja esporadicamente e faz as coisas de Deus esporadicamente, porque ela já não tem mais, sabe, aquele desejo, aquela paixão de servir, de andar com o Senhor. Por isso que a gente vai vendo pessoas parando na fé, porque não é fácil. Não é simples, com tantos ataques, com tanta batalha, com tanta coisa que o diabo faz, com tanta pressão que a vida oferece. É mais fácil a gente parar, a gente desistir, a gente ficar arrastado, cumprir uma regra religiosa de comparecer no domingo à noite ou de manhã. Mas tá bom. Tem gente que só vem no dia de ceia, culto de ceia. Aí ela diz para
consciência dela, eu continuo sendo fiel. Mas ela já não tem mais o desejo da presença. Ela já não ama mais, ela já não tem intensidade com o Senhor, ela vai arrastando. Então Paulo está vendo isso, gente. A batalha é violenta, a guerra é violenta. Essa expressão que ele usa aqui, no seu original, a ideia traz bem essa ideia de uma guerra. Quando você volta do embate, você vai à batalha, quando você volta do embate, aí ele está dizendo, fica firme, não esmoreça. Porque às vezes a gente volta do embate, e o cansaço é tão grande que a gente diz, eu não quero voltar para uma nova batalha. Eu não quero voltar para uma outra guerra. Às vezes a gente sai de uma atividade, a gente se envolve com um ministério e volta, e foi tão difícil, e as coisas não deram certo, a gente se desgastou, a gente brigou, pessoas falaram coisas com a gente volta do embate vivo, a gente volta vivo do embate, mas a gente diz, eu não quero mais. Pastor, não conte mais comigo, vou dar uma parada, não quero mais me envolver, não quero mais fazer. A gente voltou do embate, mas não permaneceu firme, dizendo, estamos aqui, vamos continuar. Então é isso que ele está falando. Permaneçam firmes no meio do dia mau. Vocês voltaram da batalha, voltaram da confusão, voltaram da batalha que foi travada. Permaneça focado, meu irmão. Nessa manhã é o que o Senhor está falando com a gente aqui nesse lugar. Não está falando com quem não veio, está falando com quem está aqui. Permaneça firme. Está difícil, tua semana foi terrível, você teve más notícias, você passou por meio de vales, as pancadas foram violentas, mas o Senhor diz para você, permaneça firme, permaneça focado. Está difícil, está complicado, vamos dar as mãos, vamos nos abraçar, vamos um sustentar o outro, vamos um orar pelo outro, vamos um consolar e edificar o outro, vamos um estimular o outro, mas em nome de Jesus, permaneça firme, não pare, avance, outras batalhas virão. Tem uma semana pela frente, outros momentos tensos virão, outras batalhas virão. Lá o pessoal que está em Israel, o prefeito desceu, aí alguém diz, pode subir, o ataque acabou, pode sair na rua, pode ir, mas você sai e você tem que estar focado. Daqui a pouco, outro ataque vai vir. Daqui a pouco alguém vai dizer, desça de novo. O Irã enviou outros mísseis, outros ataques, vai para o lugar seguro de novo, fica ali até que passe, fica firme, irmão, permaneça, só que não é fácil, e aí Paulo vai nos fazer outra observação, ele diz, a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta, o nosso verdadeiro inimigo é o maligno e as forças das trevas. Irmão, às vezes dentro da igreja a gente está elegendo inimigos. Você sabia? Lembra desse programa? Tem gente com mais de 100 anos aqui que assistiu. Você sabia que tem gente dentro da igreja que não se fala, que não conversa, que não tem relacionamento, que não tem contato, que tiveram algum tipo de desentendimento, se aborreceram, brigaram, discutiram e por conta disso cortaram relações, não se falam. Aí você está preocupado porque alguém botou um sapo com a boca costurada na sua porta. Era melhor ter costurado a sua boquinha, para você não xingar, para você não falar coisas que não edificam, para você não agredir pessoas. Era melhor ter costurado a sua boquinha. Na próxima a gente costura a sua boquinha, porque a do sapo já não vai fazer mais nada. Aquele irmão, em nome de Jesus, perceba como o nível de batalha é algo muito mais complexo.
A gente é apavorado com um sapo com a boca costurada, sendo que a Bíblia diz que quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. Tome logo postura, tome logo a palavra de Deus, para de se preocupar com coisas que não precisam. Você está em Cristo, não importa se vão costurar a boca de sapo, não importa se costurar a boca do sapo, não corre para o pastor, corre para quem protege a natureza. Quem que é? Nem sei. Eu ia falar o INEA, mas não é, o INEA é árvore, mato, né? Quem que protege os bichinhos? Sociedade Protetora dos Animais. E denuncia, porque o teu Deus já te guarda no mundo espiritual, o teu Deus já te protege dos ataques, das setas. Fica tranquilo, vão fazer macumba, vão fazer sei lá o que for, você está debaixo da proteção do Senhor. Aquele que te guarda não dorme, eis que não dormita o guarda de Israel. Agora, quando tua mente começa a pensar como o mundo, aí, meu irmão, aí fica difícil. Aí fica difícil. Quando você corta relacionamento com pessoas, vê se não é muito pior do que o sapo de boca costurada. Mina a bênção da igreja, porque o Salmo 133 diz que onde há comunhão, ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Quando você quebra a comunhão, quando você está sem relacionamento com o irmão, você está minando o corpo. O Senhor quer ordenar bênção e vida ali, e às vezes não está acontecendo, porque você que não teve a boca costurada, está partindo, dividindo o corpo de Cristo. E você está preocupado com o desenho. E você está preocupado com sei lá o quê, da batalha espiritual. Você devia estar preocupado que o diabo está conseguindo impedir a bênção do Senhor no meio da igreja, porque você quebrou relacionamentos. Porque você está impedindo que haja comunhão plena no corpo, e o Senhor ordene ali a bênção e a vida dele para sempre. Então a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra a pessoa que te tratou mal. A nossa luta não é contra a pessoa que te deu uma resposta atravessada. Gente ruim existe em todo lugar. Gente não tratada existe em todo lugar. E gente boa em dia ruim também existe em todo lugar, inclusive você e eu. A nossa luta é contra os seres espirituais, é contra o diabo, é contra essa estrutura maligna que tenta dominar a nossa forma de pensar e de agir. Então a gente tem que eleger o inimigo certo para não lutar a guerra errada. Eleger o inimigo certo para não lutar a guerra errada. E aí, para ficar firme, porque ele vai insistir, então fique firme, então fique firme, então fique firme. Ele dá as dicas dele. Primeiro, se apegue à verdade. Se apegue à verdade. Cingindo-se com o cinto da verdade. Se apegue à verdade, porque... E essa ideia aqui é que verdade é aquilo que você vai defender em qualquer assunto em consideração, porque hoje tudo é relativo. Só que a igreja crê numa verdade absoluta, porque foi ele quem disse: eu sou a verdade. A verdade, ele não é, porque a gente vai falar alguma coisa, isso aqui é uma verdade, para quem? De acordo com o quê? Tudo é relativo. Não, ele é a verdade. Não é algo que possa ser discutido, é a verdade. Cristo é a verdade. Ande na verdade, irmãos. Ande com Cristo. Viva os seus valores. Seja semelhante a Ele em cada dia. Procure andar como Ele andou. Procure ser como Ele foi. Ande com Cristo. Ande na verdade. Não abra mão disso. Não seja só um religioso que frequenta templos. Ande com Cristo. Ande com Ele como os discípulos no caminho de Emaús, meio confusos, mas andando com Ele, tendo a oportunidade de ouvi-lo. Porque é ouvindo que a gente é transformado. Ande na verdade. Caminhe em justiça e em paz. E aqui a justiça é o estado daquele que é como deve ser.
É o estado daquele que é como deve ser. Andar em justiça é viver conforme Ele quer, conforme o que está definido por Ele, sem jeitinhos, sem manobras, sem jeito de arrumar as coisas. A gente vive atrás de um jeitinho. Não, a gente vive justificando as nossas ações para que as pessoas entendam que a gente não é certinho, mas também olha o mundo, olha as coisas. Não, ande conforme tem que andar. Seja justo, seja correto, tenha bom testemunho, ande em justiça, ande como tem que ser, em paz. O que é a paz? É o estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação através de Cristo, e por essa razão, nada temendo, mas andando firme e contente com a porção que recebeu do Senhor. Isso é paz. Eu estou no meio de guerras, de lutas, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o meu Deus. Sei que Ele não me larga, sei que Ele não me abandona, sei que Ele tem planos maravilhosos para a minha vida, sei que Ele cuida de mim, sei que Ele me dirige, sei que Ele tem direções de paz, de vida, vida e vida com abundância para mim. Então em breve Ele se levantará sobre a terra. Paz, caminha assim, caminha assim. Estimule sua fé para permanecer firme. Tudo isso daí, tudo isso daí, o escudo da fé, usa o escudo da fé, crê, irmão. Sem fé, impossível agradar a Deus, impossível. Porque importa que aqueles que se aproximam dEle, creiam, acreditem, que Ele é galardoador, que Ele abençoa, que Ele cuida, que Ele guarda. Tem que crer, irmão. Tem que crer. Às vezes a gente fala de fé, às vezes a gente canta de fé, às vezes a gente vê um filme sobre fé, mas quando a gente precisa aplicar a fé, a gente descobre que a gente não tem fé. Porque quando eu olho o problema seu, Lauro, você está com uma luta, meu filho. Tenha fé, tenha fé, tenha fé. Tem que ter fé, Lauro. Mas quando o problema é meu, aí o Lauro olha para mim e fala assim: ué, pastor, o que houve? Eu estou com uma luta terrível aqui. Acabou tudo, acabou, morri. Ué, mas não é. E a fé, pastor? Tenha fé. Creia. Como diria o cântico que o Lauro cantava quando fazia parte do Cordeirinhos para Jesus: vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Já deu tudo certo. Que menino bom, gente. O homem é uma fera. E é velho também, para saber. E por fim, busque conforto na salvação e na palavra de Deus. É o que Paulo está falando. Busque conforto na salvação, capacete da salvação e espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe, tem horas, ontem nós estávamos vivendo um momento tão difícil, se despedindo de uma pessoa tão querida, com uma história tão bonita, nosso irmão Nogueira. Em horas assim, só tem uma coisa: acreditar na salvação, descansar de que existem realidades muito superiores, muito maiores, de que isso aqui e essa vida que a gente vive passa, mas em Cristo está garantido a vida eterna. Essa é a maior promessa, irmãos. A
apóstolo Paulo diz que se a gente espera só nessa vida, a gente é miserável. Aliás, os mais miseráveis de todos os homens. Tem coisas maiores. Tem coisas maiores. Por isso é que o nosso interior não se corrompe. Porque a gente acredita em coisas maiores. Aí o externo se desgasta, mas o interno se renova na presença do Senhor. É a palavra de Deus. Irmãos, eu queria dizer para você o seguinte: não existe como a gente ter uma caminhada cristã saudável sem amar a palavra. E a gente fica muito triste por sermos um povo que deveria amar a palavra e não ama. Até uns anos atrás, as pesquisas mostravam que a parcela do povo brasileiro que mais lia e comprava livros era o povo evangélico. Porque, estimulados pela leitura da palavra, eles liam a Bíblia e liam livros para crescer na fé. Infelizmente, esse não é mais um dado real. A igreja não lê mais a Bíblia. Quer que eu te prove? Se eu descer com o microfone agora e for de fileira em fileira, perguntando o que você leu da Bíblia essa semana, nós vamos tomar um susto aqui. A gente não ama a Bíblia. Não ama a palavra. E é ela que nos orienta. Ela é a palavra de Deus. Como eu amo a tua lei. Como eu amo a tua palavra. É ela que nos mantém. Ela que nos consola no meio da prova. Você já teve a experiência de abrir a tua Bíblia e de repente olhar um texto que você já leu 1000 vezes, um Salmo 23 da vida, mas de repente parece que ele pula dentro de você e aquilo alegra, fortalece, edifica, direciona. Você lê a tua Bíblia. Espada do Espírito. O jeito como Jesus respondeu ao diabo, o jeito como nós respondemos às nossas tensões, à nossa luta, à nossa dificuldade. Leia a tua Bíblia. Ah, pastor, mas é porque eu não entendo, é porque... Não, irmão. São todos os artifícios que a gente usa para não ler a palavra de Deus. Leia a palavra. Leia a palavra. Pastor, não sei ler. Hoje tem ela falada. Escute então. Não tem mais desculpa. Não tem mais jeito. Não tenho tempo, porque eu estou sempre no carro. Bota no carro para você ouvir. Ouça a Bíblia. E vou dizer até mais. Ah não, pastor, eu escuto pregações. É bênção. Mas escute a Bíblia. Não, eu vou no carro ouvindo pregações. É bênção. Põe a palavra. Escute a Bíblia. Escute a Bíblia. Você precisa da Bíblia. Você precisa da palavra. A espada. Vamos começar uma campanha aqui na igreja? Começar uma campanha aqui na igreja? Trazer para os cultos Bíblia de papel. Por quê, pastor? No celular é diferente? Não. Eu não estou falando mal de Bíblia no celular, não. Bíblia é Bíblia, você está lendo. Mas sabe o que eu estou percebendo? Esses dias, irmãos, eu não vou falar dos outros, não vou falar de mim. Você sabe que esses dias eu fui abrir a Bíblia num texto e eu demorei para achar aqui? Eu falei, não tem mais isso na minha não, arrancaram. Porque no celular é mais fácil. Né? Aí a gente fica catando milho. Miqueias! Cadê? A gente precisa manusear. Essa campanha, Bíblia de papel, leva direto para o céu.
Zé, faz uma arte para a gente botar hoje. Bíblia de papel, leva direto para o céu. Aleluia. Para a gente manusear, irmãos. Não estou falando mal da Bíblia de celular, não. Ela ajuda pra caramba. Eu preparo a maioria das coisas aqui. Nada contra. Não tem mais. É mais espiritual ler aqui do que. Não. É só para a gente ter o hábito, para a gente abrir, para a gente ficar mexendo nela, porque a gente está perdendo. E como a gente já não lê muito, né, irmão? Aí está um caos. Está um caos. Eu desenterrei até uma Bíblia que tinha os nomes em abreviatura no canto. Aquela abreviatura do livro, sabe, né? Para você botar o dedão lá. Aí eu falei com alguém, a pessoa não sabia. Mas é LV o quê? Eu falei, Jesus. MC o quê? Eu falei, maluco. Vamos ficar de pé, irmãos. De manhã é tão corrido, eu já vi que eu passei já do meu tempo, mas eu queria orar. Eu sinto no coração de orar. Rapidinho, eu não posso demorar por causa do tempo. A gente tem as nossas classes. Pastor, estou no meio de uma batalha espiritual ferrenha. Está difícil, mas eu quero permanecer firme. Eu queria orar por você nessa manhã. Vem aqui no altar rapidinho. Eu sinto dardos, eu sinto setas, eu sinto que o diabo levantou com fúria, eu sinto que minha casa está debaixo de ataque, eu sinto que meu casamento está debaixo de ataque, eu sinto que as batalhas estão violentas, eu sinto que as coisas estão difíceis. Vamos orar. O Senhor vai nos dar vitória. Vamos buscar o Senhor. Vamos buscar o Senhor para resistir, para permanecer no dia mau, no dia da batalha. Talvez essa manhã o altar do Senhor seja os bunkers que tem lá em Israel quando eles descem para ficar protegido. Talvez você vai vir ao altar na mesma atitude que eles estão indo a esses lugares, para se esconder ali, serem fortalecidos e saírem de lá ilesos aos ataques das trevas. Vem, irmão. O altar é lugar de cura, de revestimento e de vitória.